Mas não sai. A diferença é que não sai. Mas para aí tá. Vai sair falando com ele, sai o som normal. Então, boa noite a todos e a todas. Boa noite a todos que nos assistem pelo Vale do Transporte do YouTube, Vale Pencor Notícia, o portal. Declara aberto a 11ª sessão ordinária. Consta na ordem do dia a ata da sessão anterior e o projeto de lei 008/2025, autoria do Poder Executivo. Coloco em votação para os que estavam presentes, não sei se todos estavam, para os que estavam presentes, votar a ata da sessão anterior. Damião Alves de Souza, vota, Francisco Francini, Francisco de Assis Pereira, Josefa Janaína, vereadora Milena Alexandre de Lima. Pronto. São esses que votam. Não vai por aqui não. Como vota o vereador Francini? Como vota o vereador Francisco de Assis Pereira, Damião Alves de Souza, Jário Alves Pereira, Margarida Ramalho, Milena Alexandre de Lima. Pronto, aprovado. Consta na ordem do dia um projeto do Poder Executivo de lei 004/2025, que todos já devem saber. O jurídico opinou pela procedência do projeto. Antes de eu passar para a secretária, porque da secretária eu já quero passar para o plenário, eu quero saber do presidente da Comissão de Organização, Legislação e Justiça como é que encaminha o parecer. Pela dispensa. De Milena, da vereadora Margarida. Vereadora Margarida, que é presidente da comissão. Então, se não for pela dispensa, eu vou votar em separado. Deixa eu votar primeiro a dispensa da comissão de Francini. Como vota o vereador Francini? Vereador Jairo, pela dispensa. Vereadora Vera, pela dispensa. Vereadora Margarida. Vereador Edjan, pela dispensa do parecer. Da comissão. Vereadora Milena. Vereador Compadre Branco. Certo. Então, vamos para de Josefa Janaína. Na ausência da presidente, mas ela me mandou uma mensagem, mas como ela não está presente, eu pergunto à Vera Lúcia, que é a vice-presidente dessa comissão, como é que ela encaminha o parecer pela dispensa. Como vota o vereador Francini? Como vota o vereador Jário? Vereador Vera, vereadora Margarida, vereador Edjan, vereadora Milene, vereador Compadre Branco. Na de esporte, saúde e defesa do menor, a presidente é Margarida Ramalho de Souza. Como encaminha o parecer, vereadora? Pela dispensa. Como vota o vereador Francini? Como vota o vereador Jário? Vereadora Vera, vereadora Margarida, vereador Edjan, vereadora Milena, vereador Branco Alves. Aprovado por unanimidade. Eu passo a leitura aqui para a secretária. Projeto de lei de número 08/2025 autoriza remanejar, transpor e transferir total
ou parcial as dotações orçamentárias aprovadas na Lei Orçamentária para o exercício 2025, seus créditos adicionais e adota providências correlatas. Artigo 1º. Havendo necessidade de reprogramação por repriorização das ações durante a execução do Orçamento 2025, fica o Poder Executivo e Legislativo autorizado, mediante decreto do Executivo, transpor, remanejar e transferir total ou parcial as dotações orçamentárias aprovadas na LOA 2025 e em seus créditos adicionais por anulação de dotação de um órgão para o outro, de uma categoria de programa para outra e ainda de uma fonte de recursos para outra, de acordo com o inciso 6, artigo 167 da Constituição Federal e artigo 66 da Lei 4.320/64. Artigo 2º. Para os fins desta lei, entende-se como: primeiro, remanejamento, movimentação de dotação de um órgão para o outro, decorrente de reformas administrativas ou alteração na estrutura organizacional. Segundo, transposição, autorização para transferência de saldo de dotações orçamentárias. Terceiro, transferência, autorização para suplementação orçamentária dentro da mesma categoria econômica, grupo de natureza e elemento de despesa. Artigo 3º. A autorização contida no caput do artigo 1º desta lei permitirá que a prefeita municipal, respeitadas as demais normas constitucionais, possa efetuar: primeiro, remanejamento e suplementação de dotações orçamentárias com a finalidade de ajustar os orçamentos de órgãos reestruturados, utilizando como fonte de recursos o previsto no inciso 3º do parágrafo 1º do artigo 43 da Lei de número 4.320/64, até o montante dos saldos das dotações orçamentárias dos respectivos órgãos reestruturados. Segundo, remanejamento e suplementação de dotações orçamentárias em caso de movimentação de pessoa de uma unidade orçamentária para outra. Terceiro, transferência de dotação por crédito e resolução, respectivamente, as dotações atribuídas ao Executivo e ao Legislativo. Quarto, transposição de recursos de uma unidade orçamentária para outra ou de uma categoria de programa para outra. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Artigo 5º. Fica revogada as disposições em contrário. Ibiara, PB, 16 de abril de 2025. Lucineide Vieira Pereira, prefeita constitucional. Coloco o projeto em discussão. O vereador ou a vereadora que queira fazer uso da palavra, fica à vontade. A palavra continua facultada. O vereador ou a vereadora. Com a palavra a vereadora Margarida Ramalho. Senhor presidente, todos os ouvintes e colegas, boa noite. O mais viável seria essa matéria ser debatida em outra sessão, senhor presidente, pela questão do som. Não está muito bom, né? Seria mais viável. Mas, mesmo assim, eu
ouvi a secretária ler atentamente, mas não compreendi tudo. Mas o que eu vi aí, o que eu ouvi, eu acho que é uma falta de respeito muito grande, principalmente pelo parlamentar, mirim. Né? Porque aí ela pede autorização não parcial, nem só parcial, total. Né? É lamentável, sei o que aqui vai nesse projeto. Creio eu que só tem 2 votos contra, né? Mas eu acho uma falta de respeito muito grande uma situação dessa. Porque aí o negócio é sério, viu? E, infelizmente, o sistema é bruto. Sei que quase todo mundo vai votar a favor de uma situação dessa. Eu não vou dizer assim, eu vou me abster em votar. Meu voto é contra. A palavra continua facultada. A palavra com o vereador Edjan. Boa noite a todos, boa noite, os colegas vereadores. Boa noite a quem nos assiste aqui pelo portal aí, pelo YouTube. Senhor presidente, eu queria deixar bem claro aqui, fiquei muito triste. Eu acredito que o presidente deveria ter pedido, era coerente, pedir para voltar esse projeto, refazer o novo projeto, com um percentual, porque a gente está dando todos os poderes ao executivo, e eu não entendo qual é o papel do legislativo agora depois dessa aprovação. Fico triste, como a colega vereadora Margarida falou, eu sei que se a gente foi eleito para falar pelo povo, ser a favor do povo, mas eu acredito que esse projeto o povo não aprovaria. Por isso que eu peço a sensibilidade dos colegas que não votem esse projeto, peçam para retornar para o Executivo, para ele refazer um novo projeto. Sou totalmente contra. Se a gente aprovar esse projeto, o Executivo não vai ter, a gente não vai ter como fiscalizar o Executivo, já está aprovando e dando todo o direito de fazer o que bem quiser. Um colega falou ali nos bastidores, deu um exemplo, mas eu não fui a favor do exemplo, porque eu acho que com o percentual daria para fazer essas questões. E eu acredito, como a Margarida falou, que vai ser aprovado, mas fico triste. Eu acho que isso que, se for votado e aprovado esse projeto, isso vai ser dias de luto para a nossa sociedade. Infelizmente, eu acredito e conto com todos os colegas a coerência, a sensibilidade, que nós não devemos aprovar esse projeto. Entendeu? Esse é o meu parecer, voto contra. Eu acho que todos têm que votar contra. Não sou contra ao projeto, mas sim que tenha um percentual. Não consigo enxergar nenhum município com essa totalidade. Esse é o meu desabafo. E quero que os colegas se sensibilizem com isso tudo. E por hoje é só. Antes de passar a palavra para alguma vereadora ou vereador com assento nessa casa aqui,
em resposta ao nobre vereador, colega Edjan. Edjan, cabe ao presidente organizar o trabalho, a ordem do dia e a pauta. Tem uma cronologia no regimento interno. Seja do Legislativo, advindo o projeto, ou seja do Poder Executivo, temos tantos dias para mandar para as comissões. Só quem pode pedir para retirar o projeto de pauta é o autor. Ou não vai para votação se a Comissão de Organização, Legislação e Justiça votar o parecer como Jário, na gestão passada, entendeu que um projeto de Janaína era inconstitucional e o jurídico meu entendeu, meu não, da Câmara, entendeu que era constitucional, mas prevalece o da comissão, nem para votação foi. Então o presidente não tem esse poder de retirar e de tirar, a não ser o propositor da matéria, ou então as comissões. Eu aqui só me atento para organizar o trabalho. Trabalho a ordem do dia, colocar em pauta. Então está aqui a ordem do dia. Foi aprovado pelas 3 comissões pediram as dispensas dos pareceres. Então não tem como. Eu queria que Vossa Excelência entendesse. Eu faculto a palavra para o vereador ou a vereadora que queira fazer uso da palavra. Então, vamos colocar em votação. Abra a votação. Abra para a votação. Oi. Uma palavra, o vereador. Senhor presidente, mais uma coisa. Eu queria que a minha fala fosse constada em ata. Vai ser constado em ata. Pode ficar tranquilo. Tá. A palavra com o vereador Jário Alves. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, pessoas que nos presentes aqui no plenário e a todos que vão assistir esse vídeo através do YouTube do Vale do Piacó Notícias. Presidente, eu só queria tecer um pouco dos comentários do que eu penso sobre a matéria e também do que já aconteceu nessa casa por outros anos. Essa foi uma prática comum no segundo mandato do gestor Nenivaldo. Todos os anos vinha uma matéria similar a essa. O presidente é testemunha disso, o doutor também, que presidiu a casa por 2 anos na gestão passada, e começou a vir esses projetos. E a gente, da base mesmo, pelo menos eu, tinha sempre cuidado de perguntar qual era a necessidade disso. E as informações que a gente tinha da parte contábil do município, era que isso servia de uma segurança para a contabilidade do próprio município. Tipo, na hora de prestar conta para os órgãos de fiscalização, como o Tribunal de Contas, era mais fácil, era mais razoável que tivesse essa autorização para evitar que, em algum deslize do município, o município pudesse pecar ou ser prejudicado o trabalho, porque uma rúbrica pequena foi mudada de lugar. Então, isso era a preocupação contábil que existia. E também, o que esses contadores me falaram é que a quantidade de amarras que o orçamento já tem, praticamente o percentual fica abaixo daqueles 50% que a LOA permite, ou até perto de 10% ou 20%. Porque, se você considerar toda a estrutura do município, que não é pequena, a obrigação constitucional de gastar pelo menos 25% com a educação e 15% com a saúde, só aí são 40% do orçamento, que está travado, que não pode ser. E, além disso, o que os gestores da administração passada falavam para mim, é que isso não tem nenhum prejuízo com relação à fiscalização. Por quê? Eu não estou dizendo que ele vai tirar deixar de usar um recurso legalmente para usar algo ilegal. Não. Eu estou só dizendo que ele vai deixar de usar um recurso numa secretaria tal e que ele pode usar em outra secretaria mediante essa autorização legislativa que a gente está dando agora. Então, no meu entendimento, eu acho que, do tamanho do município e o valor percentual que poderia ser mudado, tirando essas amarras que já são garantidas pela Constituição, é pequeno e ficaria um pouco inviável para que o município sempre estivesse mandando esses valores pequenos aqui para casa para pedir autorização. Tipo,
Ei, agora está aparecendo 5 mil que era da educação, que vou ter que gastar com a saúde. Manda para a Câmara autorizar. Daí a pouco, mais 2.500, mais 3. Eu acho que isso inviabiliza um pouco também o trabalho, tanto nosso quanto do município. Atrapalha o andamento. Então, por achar, por entender que o valor que vai ser mudado, de acordo com o que a gente tinha votado na LOA no ano passado, é um valor pequeno, eu sou a favor do projeto e voto pela aprovação. Muito obrigado, presidente, e demais. A palavra continua facultada. Palavra o vereador Edjan. Boa noite. Em relação à fala do nosso colega aí, Jairo, eu entendo, não compreendo. A gente poderia botar, sim, um percentual. Eu acho que é o trabalho de todos aqui. A gente está aqui para trabalhar pelo povo. Isso não seria trabalho, seria nossa obrigação. Eu entendo dessa forma. Por isso, eu voto contra. E não sou contra prefeito, não sou contra vereador. Eu sou a favor do povo. Agora, como eu falei, eu acho prudente a gente botar um percentual. Eu não sei o que é pouco, o que é muito para um município. Eu realmente não entendo. Meu primeiro mandato, não sei o que se diz pouco. Se alguém me explicar o que é pouco e o que é muito, ou então, já que é tão pouco, por que não bota um valor que possa remanejar, como você falou, 5 mil, 10 mil, esse pode remanejar, mais 20 não pode, entendeu? Eu compreendo, mas em cifras eu não entendo. Essa é a minha palavra. Palavra continua facultada. Nenhum vereador mais. Com a palavra o vereador Branco Alves. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, plenário presente, a todos que nos assistem pelo Vale do Piancó Notícia. Eu, ouvindo aí, escutei como se funciona no projeto. Eu acredito que esse projeto, que está aí para a gente votar, que é pedindo uma liberação para que não atrapalhe os trabalhos de remanejamento, né, de uma secretaria para outra. Eu, no momento, sou de acordo. E se a coisa não funcionar, o ano que vem tem de novo, não tem? Aí eu já não... Eu vou dar o crédito que confio na prefeita, na gestora que aí está administrando. No momento que eu for precisar de alguma coisa, para alguma pessoa, de uma secretaria para outra, ela não vai poder me dizer que não tem. Que ela tem como trazer de outra, né? Para que aquilo seja recebido. Por isso, quando for na hora da votação, eu vou votar sim. Obrigado, senhor presidente. Palavra continua facultada. Nenhum vereador e vereadora que queira mais usar a palavra, eu peço à secretária que abra para votação. Vai aparecer. Pronto. Podem votar. Ainda não apareceu, não? Já apareceu.
Já votaram 4. Já votaram 4. Na verdade, já votaram 5. Não. Votaram 5. Tá. Tá. Francisco de Assis. Só deu para o Francisco, pai. Tá na frequência dos juros. Tá tranquilo. Aí, tá tudo para votar. Ainda não. Mas aqui não apareceu, não. Aqui apareceu já. 5-2. Aqui apareceu. Mas aqui está 4-1. Aí. Mas se votou, tem que dizer aqui, né? Votação encerrada. Não, mas porque não tem a caixa. Mas aí já deu como encerrado? Foi a internet? Aqui só tá 4-1. Não, mas apareceu lá. Apareceu, né? Pronto. O resultado final foi. Ó, o resultado final. Aprovado agora. 5-2. Foi aprovado o projeto de lei 008/2025. Terminada a ordem do dia, vem o segundo expediente, que aí vem interesse público da sociedade, que seja temática, que envolva. Antes de passar a palavra para a Jade, eu ia convidar todos os vereadores. Eu acho que vai ser inusitado isso, e isso me orgulha muito para todos nós. Eu vi lá na Câmara de João Pessoa, o suplente vereador que tomou posse como vereador, e todo mundo aprovaram. O quê? Se trata, e eu queria que, e eu vou me dirigir ao presidente Jairo, que ele subscrevesse também a derrubada do veto 38, pessoal. Lá em João Pessoa, a Câmara mandou para seus deputados federais, no nosso caso, deputado Elton Roberto, no caso de Edjan e de Margarida, a gente subscrever, assinar todo mundo pelo veto 38. O veto 38 é o quê, pessoal? A gente informar, pedir o voto os nossos senadores e os nossos deputados lá de Brasília. O veto é um veto que o PL 5332/2023 era um projeto de lei para os aposentados do BBC LOA, por invalidez, beneficiário, aquele de prestação continuada, que possui condições de incapacidade permanente irreversível ou irrecuperável, aqueles que têm AIDS também, não ser preciso, mas passar pelaquela avaliação periódica pelo INSS de 2 em 2 anos. Assim, a Câmara entendeu, votou a favor, numa sessão conjunta, Câmara e Senado, por unanimidade. Nesse ponto de vista, o governo, eu acho, infelizmente, vetou totalmente imparcial. Então, está marcado, totalmente. Então, está marcado, derruba o veto 38, para o dia 27 de maio. Eu eu quero pedir a compreensão, a sensibilidade de todos, para que a gente subscrevesse, a gente e a Câmara aqui mandasse um ofício, seja
o deputado Elton Roberto, da nossa bancada, seja o deputado de Margarida e de Edjão, federal, e para todos os senadores, os 3 senadores que representam a Paraíba. E eu queria muito que o presidente Jair subscrevesse também, assinasse isso, porque é uma... Como todos os vereadores, né? É de importância, é de muita importância. A gente sabe que aqui em Ibiara teve caso, Margarida Ramalho, daquele galego de Mauro, que morreu, mas que foi cortado no pente fino, um homem com câncer na coluna. Com câncer na coluna, foi cortado. Esse pessoal não pode voltar para a revisão periódica de 2 em 2 anos para o INSS, não. São essas pessoas aí, até os líderes do governo votou, aprovou, tudo bem direitinho, um projeto de lei, mas o presidente vetou. Então, nós vamos fazer uma campanha aqui, se unir à capital de João Pessoa, e muitos dos deputados e senadores, vamos derrubar o veto 38. Então, assim, eu vou pedir a todos vocês, se o doutor subscreve esse ofício para os deputados e os senadores. Você subscreve, Francinei? Você subscreve, por exemplo, vereadora Vera, vereadora Margarida, vereador Edjan, vereadora Milene, compadre Branco. Então, olha, a Câmara de Ibiara, por completa, vai subscrever para seus deputados, o Elton Roberto, depois vou saber de Margarida e Edjan, o deputado federal deles, o senador para os 3, para que a gente faça essa campanha da derrubada do veto 38, porque é lamentável pessoas com doenças irrecuperáveis, incuráveis, ter que passar por reavaliação periódica de 2 em 2 anos pelo INSS. Então, eu agradeço a todos vocês, vereador. Agora eu quero passar a palavra está facultada para você. Vereador Francisco Francini. Boa noite, colegas e colegas vereadores. Boa noite, pessoal aqui presente, Galego, meu amigo. Edjan, não poderia deixar o nobre colega sem eu lhe explicar. Primeiro, eu sou o presidente da Comissão de Constituição e Justiça e as 3 comissões aprovaram, as 2 outras comissões aprovaram o meu parecer, certo? E outra, eu não seria irresponsável em saber que o assessor jurídico desta casa, ele mesmo disse que era constitucional, certo? Mas isso aí já passou o projeto, nós já falamos e tudo. Agora, outra coisa que eu queria dizer aqui para os meus colegas e colegas, eu estive em João Pessoa fazendo a revisão com o meu cardiologista. Então, no período que eu estava em João Pessoa, me deu aquela vontade de ir na casa de apoio. Fica em Jaguaribe, perto do centro, Jaguaribe, perto dos hospitais que o povo sempre procura, os que vão, se desloca de Ibiara até João Pessoa. Eu fiquei besta, por isso eu estou aqui elogiando a prefeita. Por quê? Alugou uma casa muito digna, com 2 quartos, com suíte, pessoas lá mesmo que estavam, eu fui procurar se estava gostando, quando olhei para o armário, a feira lá, muita coisa, por isso mesmo que eu estou, e você que mora em uma pessoa, eu até convido o colega para ir lá também e verificar o que eu estou dizendo, se é verídico, certo? Então, nesse sentido, pessoas que se deslocam daqui para João Pessoa, como já aconteceu por várias vezes, devia me pedir dinheiro, até para pegar um Uber. Às vezes, quando eu não dava, elas diziam, pô, vou vender uma galinha para chegar lá eu pegar um Uber. Certo? Por isso mesmo que eu estou elogiando, não estou falando do gestor anterior, mas ela começou, a prefeita Lu, começou e muito bem, olhando para os mais necessitados. Era só isso. A palavra continua, a palavra com o vereador Edjan. Boa noite novamente. Vereador Francini, talvez eu tenha ido lá na Casa de Apoio primeiro do que a Vossa Excelência. Eu já estive lá, também quero parabenizar a prefeita. Está tudo lá de bom gosto, como você falou, tudo limpo.
bem organizado, feira, geladeira cheia. E eu também não estou aqui, eu já disse aqui várias vezes, eu não sou oposição, eu sou a favor do povo. O que é certo tem que estar certo. E em relação à Casa de Apoio, eu parabenizo também a nossa gestora. Está de tudo lá de bom grado. Tá joia? Um abraço aí, um abraço a todos aí. Com a palavra o vereador Jário. Presidente, eu queria apresentar um requerimento verbal. Como todos viram e presenciaram, fora feita a substituição das árvores aqui do calçadão. E acontece que, primeiro, enfatizar que eu concordo plenamente com o que foi feito. Já disse aqui em outras sessões que essas árvores que tem aí na nossa cidade devem sim, ser substituídas todas, ou a quantidade que for possível ser substituída, é importante que seja substituída, e a prefeita fez uma ação interessante quando substituiu as do calçadão. E eu só queria, como vai demorar um tempo para que a gente possa ter sombras dessas novas árvores que foram plantadas, eu queria, meu requerimento é de indicação para pedir que a gestora colocasse uma tenda ou uma barraca grande para que as pessoas, principalmente que esperam transportar aí na praça, no calçadão, possa ficar amparado enquanto espera esses transportes. Tanto as pessoas que esperam, como os donos de alternativa e mototáxis que ficam aí e não tem mais onde ficar por causa da falta de sombra. E eu sei que as árvores vão demorar um pouquinho a crescer, né? E ter sombra. Então, o meu requerimento de indicação é que a prefeita pudesse alugar ou comprar uma tenda e colocar aí no calçadão. Quando tiver uma festa, um evento, pode ser retirado, não tem nenhum problema com relação a isso. Mas que durante os dias, a semana, possa ficar lá para servir de abrigo, tanto para passageiros como para motoristas e pessoas que gostam de ficar aí no calçadão. E sem sombra fica um pouquinho difícil para isso. Tem mototáxi também, que muitos ficam aí como ponto de apoio. Então, o requerimento é nesse sentido, presidente. E gostaria de contar com o apoio dos colegas vereadores para subscrever esse requerimento. Acolhido o requerimento, eu pergunto ao vereador Francini como vota. O presidente Jário. Vereadora Vera. Vereadora Margarida. Vereadora Milene. Com a palavra a vereadora Milene. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores. Hoje eu estou afônica porque uma alergia danada na garganta e estou me limitando em falar muito. Mas me somo ao requerimento do vereador Jairo Alves, inclusive eu gostaria de relembrar que já teve requerimento de indicação meu aqui nesta casa, pedindo um amparo para os mototaxistas, que também eles precisam dessa coberta, como também, se for feito e viável essa coberta, também vai ajudar as pessoas também que precisam, e que, de modo imediato, o atendimento de uma tenda, com certeza, será mais viável, e que, posteriormente, pensar em algo fixo mesmo, para poder amparar os mototaxistas, as pessoas, uma vez que as árvores, com certeza, vai demorar muito para fazer uma sombra aí para a população, mas, enfim, é um projeto do Ministério Público, onde nós todos participamos e aprovamos esse projeto para a questão de revitalizar, aliás, do reflorestamento, a mudança dessas árvores do ninho para plantas, aliás, árvores nativas e frutíferas. Então, assim, de modo imediato, realmente precisa de um amparo para as pessoas que estão aqui e, posteriormente, pensar num projeto realmente mais apropriado para ficar permanente e ajudar aí os mototaxistas, tanto aqui como no bairro de Ibiarinha, que tem o foco deles e que são importantes, todo mundo sabe, né? E ajudam muito durante a semana, enfim, os finais de semana. Mas o meu voto é sim, senhor presidente. Como vota o vereador Edjan? Como vota o vereador Pato Branco? Aprovado por unanimidade. A palavra continua facultada. A palavra com o Pato Branco, vereador Branco Alves. Eu gostaria, presidente, de apresentar um requerimento aqui nessa casa e saber e ser encaminhado na gestora
se ela já decretou estado de calamidade pública no nosso município. Porque todos nós sabemos que nós já estamos no mês de abril, final de abril, que não teve inverno, né? E isso tem que ser feito. Tem que ser feito por quê? Os agricultores têm o direito de um seguro-safra, os criadores, o governo sempre manda para que eles tenham esse direito de receber rações não dadas, mas compradas num preço acessível do governo, tem que ser decretado, né? Então, peço a todos os colegas, porque eu acho que é de grande importância para nosso município, principalmente na área da agricultura, onde é a fonte de renda do nosso município, que nós sabemos é a agricultura, que nós não tivemos empresa no nosso município, é muito pouco. E eu acredito, peço a todos os colegas que votem nesse requerimento. Obrigado. Com a palavra o vereador Edjan. Mais uma vez, boa noite a todos. Eu queria fazer também aqui um requerimento verbal. Seria uma passagem molhada lá para o sítio Lages, onde dá acesso a Laje, a Logrador, a Intães. A população, ela clama por isso. Quando está chovendo muito naquela região, não tem como passar. E ali tem acesso ao povo do Logrador. Já foi feito lá, naquele riacho, uma passagem de cimento, mas a água levou. E eu queria fazer esse requerimento para a gente tentar conseguir uma passagem molhada para o município ali, para atender aquela população do nosso município. Algum vereador que queira fazer uso da palavra? Deixa eu botar primeiro o requerimento. Votar o primeiro... Certo. Votar o primeiro requerimento de compadre do vereador Branco. Tem que ser formalizar mais, viu, compadre? Porque eu só chamo compadre. Tem que formalizar. Vereador Branco Alves. Como vota o presidente Francisco Francini? Presidente Jade. Vereadora Vera. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras. Ouvindo aqui atentamente o requerimento de vocês, vereador Branco, muito bem colocado seu requerimento. Realmente, nós não tivemos inverno, né? A situação é meio feia. E voto sim. Como vota a vereadora Margarida Armalho? Como vota o vereador Edjan Pereira? Como vota a vereadora Milena? Vereador Compadre Branco, autor do requerimento. Aprovado por unanimidade. Vereador Edjan, só a localidade da passagem seca é sítio Laje, mas o localzinho, para ficar bem mais explicadinho assim, o local... Uma referência. Certo. Como vota o vereador Francisco Francini? O presidente Jário. Vereadora Vera. Vereadora Margarida. Vereador Edjan. Vereadora Milena. Vereador Compadre Branco.
da problemática. Aprovado por unanimidade. Aprovado por unanimidade. A palavra continua facultada. A palavra Margarida Ramalho. Em primeiro lugar, quero parabenizar os autores do requerimento, né, que é de suma importância, como abrigo, né, na praça para as pessoas. O de Damião Alves, com relação ao agricultor, ao homem do campo, muito sofrido. E espero que haja uma certa urgência e emergência, porque aqui sabemos que está com mais de 8 anos que o homem do campo não recebe um seguro-safra neste município. Não sei o que aconteceu durante esses 8 anos passados de gestão. Eu não vi uma luta acirrada pelo o homem do campo, né? Espero em Deus que agora seja diferenciada, né? Eu também quero pedir aqui um requerimento verbal. Existe uma galeria que ela inicia-se bem próximo à minha casa. Ela deságua lá próximo à casa de Zé Pequeno, que aquela rua é Brígida, a rua Dona Brígida. Ali uma fedentina enorme. E é um trecho tão curto, ali da casa de Zé Pequeno, até lá já existe um bueiro. Ali, para ser construído um canal, é um trecho muito curto. Porque aquele povo sofre demais. Eu peço ao senhor presidente que encaminhe ao Poder Executivo esse requerimento, como também eu já pedi outros aqui de suma importância, né? A questão da fedentina. Não sei como é que aquele povo dorme, não. Uma coisa horrível. Você já sentiu? Você, já sentiu? Então, eu peço também aos nobres colegas, né, que aprovem esse requerimento, por gentileza, que isso aí é para o benefício da população. Com a palavra o vereador Edjan. Depois eu coloco votação, viu, vereadora Margarida? Senhor presidente, boa noite. Eu queria saber se seria possível todo mês fazer um balancete de quais foram os requerimentos que foram feitos. Porque a gente vê muita solicitação de requerimento, eu não conheço nenhum que foi concluído ainda. Eu coloquei no grupo de vereadores. Está no grupo de vereadores. Os que enviam. Mas é de grande valer, eu já tinha falado com a secretária aqui e com o Gisele, para a gente ter um controle de quando saiu e de quando voltou. Mas até essa sessão já foram respondidos todos e eu coloquei lá no grupo. Tá bom? Ok. Tá joia, obrigado. Com a palavra a vereadora Milene. Eu também gostaria de entrar com um requerimento verbal solicitando que sejam repostas as lâmpadas ali nos postes da rua João Siriaco, que está muito escuro. Inclusive, um cidadão, Romildo, já me abordou aqui hoje, solicitando essa demanda, mesmo porque a gente sabe que ali precisa muito da iluminação. É uma rua que tem um tráfego muito grande de pessoas e a iluminação também serve como segurança. Então, eu peço, senhor presidente, que faça a reposição nos 3 postes que estão todos queimados, as lâmpadas, para poder fazer essa reposição. Muito obrigada, senhor presidente. Em votação, o primeiro requerimento lá da vereadora Margarida. Como vota o vereador Francini? Presidente Jairo. Vereadora Vera. Vereadora Margarida. Vereador Edjan. Vereadora Milene. Vereador Pato Branco. Por unanimidade. O segundo requerimento da vereadora Milene. Como vota o vereador Francini? Presidente Jair.
Vera. Ah, vamos fazer assim. Eu vou fazer solicitando de reposição pronto, é isso aí mesmo, do modo geral. Como vota a vereadora? Tá bom. Quando vota o vereador Edjan? Vereadora Milena, autora. Branco. Aprovado por unidade. Com a palavra a vereadora Margarida Ramalho. Neste momento, eu venho de público agradecer a secretária de Educação e a diretora da escola a qual eu presto serviço, né? Pela primeira vez neste município, nós vigilantes, tivemos o direito de um local para ficar, quando necessário, para guardar nossos pertences. Porque eu subia e descia com a bolsa. Então, eu quero agradecer e parabenizar a Osana e a Michele, né, pelo bom senso delas, né? Em nome dos vigilantes, dos meus colegas, vai os agradecimentos para elas. Foi a primeira vez que nós temos um armário para colocar nossos pertences. Fiquei muito feliz. Meus agradecimentos a elas e meus parabéns pela gentileza, por cuidar de nós vigilantes. Palavra continua facultada. Registrar em ata. Verdade. A primeira vez. Mais do que merecido. Vanilton, eu conversando com o Vanilton, ficou feliz. Nós estamos felizes por nós ter uma sala para guardar nossas coisas, né? Boa noite, né, gente? A palavra continua facultada. Não tendo ninguém para fazer mais uso da palavra, eu declaro a sessão encerrada.